paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos e hoje vamos meditar no Salmo 119, versículos 1 até o versículo 6, que nos diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os seus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Glória a Deus. Queridos, chegamos ao Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia. O Salmo 119 com 172 versículos. Nestes salmos nós temos muito aprendizado. São preciosíssimas lições que ele nos traz para que nós possamos viver de forma agradável ao Senhor. Ele já começa nos informando que é feliz aquele que trilha caminhos retos, que andam na lei do Senhor. A expressão andar na lei do Senhor traz referência à lei do Antigo Testamento, época em que o salmista vivia, mas que não pode ser deixado de lado por não estarmos mais vivendo debaixo do jugo da lei, mas inseridos na graça, porque a graça não é sem lei, não é sem ordenanças, não é sem princípios. A graça não é a liberdade para vivermos da maneira que nós pensamos e ainda assim estarmos sendo agradáveis ao Senhor. A graça, na verdade, nos proporciona aquilo que nós não conseguimos pelo mérito do nosso próprio esforço, mas ainda assim ela nos responsabiliza por vivermos uma vida agradável e santa diante de Deus. Ainda que esta santificação ela é produzida, é gerada em nós pelo próprio Deus, pela operação do seu Espírito dentro de nós, fazendo com que as nossas ações, os nossos comportamentos sejam mudados de dentro para fora, não mais de fora para dentro, conforme acontecia no tempo da lei. Agora, o que nós precisamos observar neste Salmo 119, e especialmente nos versículos que lemos, é que o salmista está colocando a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, como algo que é uma diretriz, um caminho a ser seguido para que nós possamos viver de forma agradável diante de Deus. Assim também é a graça em nossa vida, pois nós só conhecemos a graça por meio do mandamento, da palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada, ela traz para nós a graça. Logo, se nós não buscarmos conhecê-la, nós não saberemos que a graça existe. Por isso, o salmista nos traz muito mais do que uma chamada de atenção para conhecermos a lei do Senhor, mas para conhecermos a vontade de Deus a partir da sua lei, dos seus mandamentos, dos escritos que trazem para a nossa memória aquilo que é agradável diante de Deus. Assim,
ele vai dizendo para nós: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Ele vai dizer ainda: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. Aqui ele vai trazer uma diversidade de expressões para nos mostrar que Deus deixa para nós revelado aquilo que lhe agrada através da sua lei, como o salmista apresenta no versículo 1, do seu testemunho, como ele apresenta no versículo 2, os seus mandamentos, conforme ele apresenta no versículo 3, os seus estatutos, como ele apresenta no versículo 5, mostrando-nos a diversidade de expressões que Deus nos apresenta para que nós possamos conhecê-lo. Ou seja, Deus deixou para nós uma diversidade de recursos para que nós pudéssemos conhecê-lo. Por quê? Porque a vontade de Deus é que nós o conheçamos. Porque a vontade de Deus está revelada no versículo 1. Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Podemos traduzir para o nosso tempo, nossos dias, dizendo assim: olha, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e os que andam conforme a vontade do Senhor. Perceberam que saiu a lei que coloca uma barreira, às vezes, no nosso entendimento, para nós não aceitarmos a palavra de Deus? Ou seja, bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é aqueles que andam em caminhos retos e andam na vontade do Senhor. Porque a lei no Antigo Testamento representava para o povo de Israel a vontade de Deus para as suas vidas. Deus ainda tem uma vontade para mim e para a sua vida. E sabe o que é mais intrigante? Ela não mudou, ela continua sendo a mesma. Apesar de usar uma abordagem diferente para falar conosco, como falava com o povo de Israel, Deus continua tendo uma vontade, e a vontade dele é que nós conheçamos essa vontade dele para a nossa vida. Porque, segundo o que o salmista está nos apresentando, se nós conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida e vivermos conforme a sua vontade para a nossa vida, nós seremos muito mais do que felizes ou bem-aventurados. Então, aqui neste salmo, nós temos diversas expressões conhecidíssimas e ele é uma preciosidade. Se você pode, tire um tempo, faça uma leitura de todo este salmo e seja enriquecido com a palavra de Deus. Amém? Por hora, vamos ficando por aqui. Deus abençoe você. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por estar nos acompanhando com frequência. Obrigado por estar compartilhando o nosso conteúdo para abençoar mais vidas. Eu tenho certeza que você está sendo um canal de Deus para abençoar alguém. Deus abençoe. Obrigado pela companhia. Até a próxima reflexão e um grande abraço.